Bom dia, irmãos. Tudo na bênção? Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Gostaria de compartilhar algumas coisas aqui nessa manhã para a nossa edificação, palavra do Senhor. E gostaria de fazer uma oração com você. Vamos ficar em pé um momento? Coloque a sua vida diante do Senhor. Peça ao Espírito Santo para revelar a palavra dele ao seu coração, trazer clareza, trazer revelação. Nós precisamos ter clareza, revelação, entendimento da palavra do Senhor. E é o Espírito Santo que revela a nós a sua palavra. Amém? Fala com o nosso Pai. Fala, Senhor, abre o meu coração hoje. Quero receber a tua palavra. Senhor, vem falar conosco, vem revelar a tua palavra, vem ministrar verdades eternas ao nosso coração. Tira, Senhor, toda a inquietação do nosso coração, toda a distração, toda a nossa apatia, desânimo, cansaço, e nos enche, Senhor, de expectativa nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Nós estamos vivendo tempos muito interessantes. Esses dias eu estava vendo num aplicativo até oficial do governo dos Estados Unidos, e eles colocaram uma frase muito interessante. Isso é um departamento de segurança americano, dizendo assim: não sei se você se deu conta, mas estamos em guerra. Existe uma batalha espiritual. Ele literalmente diz, é uma guerra espiritual. O mundo sempre esteve em guerra e há uma guerra espiritual. E nós precisamos entender o ambiente que nós vivemos, o mundo que nós vivemos. Eu não sei nem a versão aqui não, viu? Mas Então, nós precisamos entender o contexto que nós estamos vivendo. Por exemplo, o povo de Israel saiu do Egito rumo à Terra Prometida. E eles sabiam que iam enfrentar inimigos. E os inimigos de Israel, como tinham uma promessa física, eles estavam indo para possuir, além da bênção de Deus, mas o que eles estavam indo possuir? Uma terra que mana leite e mel, certo? Era uma terra física, um local, a Canaã, terra que eles viram com seus próprios olhos, mas também contemplaram os gigantes que estavam naquela terra, toda a resistência. Então, quando se falava em guerra para o povo de Israel, era nítido para eles o contexto. Eu vou ter que pegar a espada, eu vou ter que pegar a lança, eu vou ter que usar arma, eu vou ter que me proteger, eu vou ter que conhecer o inimigo, eu vou ter que ter um sistema de inteligência, por isso que enviaram os espias para espiar a terra, tá certo? Para avaliar a condição da terra, para ver como é que vamos fazer. Então, essa era uma guerra visível. Só que a guerra que nós estamos vivendo, e nós vamos ler um texto aqui muito interessante, que é Efésios capítulo 6, porque Paulo fala que aos Efésios de uma guerra, e essa guerra já não é uma guerra contra carne e sangue, mas ele diz, é uma guerra o quê? Espiritual. Então, se a minha guerra não é contra carne e sangue, alguém poderia pegar uma água para mim, por favor? Se ela não é contra carne e sangue, ela é espiritual. Mas como que eu vou entender que armas eu vou usar? Ou como eu vou me revestir para vencer essa guerra que é o quê? Espiritual. Então nós vamos ler esse texto primeiramente. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. E diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra príncipes das trevas desse século. Voltando, contra principados, contra potestades e contra os principados das trevas desse século. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Obrigado, meu irmão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, ao abrir a minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Interessante que 1 Pedro, também Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz assim, que é uma recomendação também para nós, né, do mesmo contexto. Ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então essa é uma guerra. Interessante que o texto, na verdade, não começa aqui. Se você avaliar o contexto, né, o capítulo 6, nós iniciamos aqui, quando Paulo fala assim, versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Ele começa aqui, depois vai falar da guerra. Mas antes disso, Paulo está falando de outra coisa. Paulo está falando, filhos, obedecei os vossos pais do Senhor, pai, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejas e tenha vida longa na terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina de demonstração do Senhor. Então, no contexto aqui, Paulo está falando dos princípios básicos, rudimentos que nós temos que estar pondo em prática. Amém, amado? Porque senão a gente entende que o filho está desobediente, vamos expulsar o demônio porque a desobediência dele é o diabo. Não, você precisa instruir o seu filho. Paulo está mostrando que nos relacionamentos aqui as coisas precisam estar funcionando. Filho honrando pai e mãe, os pais ensinando. Aí ele fala sobre o relacionamento entre servos e senhores. Obedecei os vossos patrões, não sirva apenas para agradar a homens, servindo de boa vontade ao Senhor, não como a homens. Quer dizer, tudo que você vai fazer, faça como ao Senhor e não aos homens. Então Paulo está dando aqui instruções à igreja, aos irmãos. Aí ele diz, quanto ao mais, sede primeiramente fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Isso aqui é um ponto número 1 que Paulo está destacando. O primeiro ponto que nós precisamos, nos fortalecer em Deus. Nós precisamos nos fortalecer em Deus. Como que nós vamos nos fortalecer em Deus? Nós precisamos nos alimentar de Deus, nós precisamos ter comunhão com Deus, precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos falar com Deus, precisamos receber força dEle, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E aí ele diz a segunda coisa, revesti-vos da armadura. E aí ele fala de toda a armadura, né, que nós lemos aqui, capacete da salvação. Interessante que, quando Paulo está falando, ele cita elementos de uma armadura de um soldado romano, porque era muito conhecido. O cara tinha um cinturão, ele tinha um capacete, até hoje muito se usa, né? Eu até gosto de usar exemplos quando eu trabalhei com carpintaria, né? Quando eu estava no Reino Unido, então eu trabalhava no canteiro de obras. E quando você entra num canteiro de obras, primeira coisa que você não trabalha em lugar nenhum no Reino Unido sem ter um documento que chama CSCS,
que é um documento que te dá autorização para fazer carpintaria dentro de obras ali. Então eu tive que fazer um curso, tive que passar no curso. Aí você faz um curso de segurança no trabalho. Então, quando eu ia trabalhar numa obra, poderia ser quantos anos, não importa os anos de experiência, eu tinha que sentar numa sala com o pessoal de Health and Safety, o pessoal da segurança de trabalho, e eles iam passar para a gente quais eram os assessments, né? Quais as áreas de risco da obra, aonde tinha problema dentro da sua área, como você precisa garantir sua segurança, como você tem que usar o seu capacete o tempo todo aqui dentro, porque se você tiver sem capacete, por esquecimento, você recebe um cartão amarelo, no segundo você pega um vermelho e você está fora da obra. Você tem que colocar earplug para proteger seu ouvido, óculos de segurança, e o seu andaime precisa estar com o freio puxado o tempo todo, porque senão é cartão amarelo. Você não trabalha sozinho, sempre dois. E você tem que dar conta do seu companheiro. Então, em 5 minutos, se ele desaparecer, por favor, contacte a segurança. Todos os riscos. Por exemplo, um amigo trabalhava um lituano até, trabalhava comigo, a gente estava fazendo um serviço no 8º andar, desmontando uma estrutura, e a gente usava o harmless, que é uma não sei nem como é que fala, que é um cinto de segurança, né, que você trava lá na estrutura. E aí aquilo, se você cair do prédio, você não vai mais do que 1,5 metros, porque aquele negócio vai abrir e vai te segurar. Mas já é um choque pensar em cair, então eu nunca usei aquilo, graças a Deus. Mas naquele dia, o meu amigo foi pegar uma estrutura e ele se assustou porque eu levei a minha mão no susto e puxei o cinto dele e arranquei ele para trás. E ele se assustou, ele queria brigar comigo. Mas é porque ele tinha se esquecido de travar o cinto na estrutura, e se ele fizesse o que ele ia fazer, ele ia cair do prédio. Se eu não puxasse ele, ele ficou amarelo, perdeu a cor quando viu que ele tinha cometido um erro. Então, erros podem custar a vida. E num ambiente de segurança como esse, seja no exército, né? O Mateus tem experiência com isso aqui, né? Lá na obra, você tem que ter todos os cuidados. Em outras palavras, você tem que ter a percepção do ambiente. Né? Por exemplo, você tem uma obra e as pessoas que não trabalham em obra e não têm essas orientações, passando ali por perto, aquela pessoa pode, por exemplo, se envolver num acidente. Porque tinha um andaime, tinha uma coisa, e ele não percebeu, porque uma pessoa que está passando, um pedestre, ele não está preparado, condicionado para perceber os riscos. Agora, quem está dentro de uma obra, você tem que saber o tempo todo os riscos que você está correndo. Os riscos de queda. Né? E para que serve cada equipamento que você está usando. Então, o cinto, por exemplo, aí vem, né? Eu usava um cinto de carpinteiro, que eu gosto muito, né? Aquilo a gente punha de manhã e só tirava na hora do almoço. Tirava, que era meia hora, botava de novo todas as ferramentas aqui, parafusadeira, todo o material, martelo, porque eu preciso ter acesso às ferramentas facilmente. Sem aquilo, qualquer um pode me advertir. O que você está fazendo? Cadê o seu equipamento? Então, isso são coisas visíveis. Vocês estão entendendo? O capacete. Agora, no âmbito espiritual, aí é que entra o detalhe. Nós não estamos tratando de armamento físico, de armamento visível. E nós muitas vezes nos distraímos e perdemos a percepção de que as nossas armas são espirituais, e nós, por achar que coisa espiritual é coisa abstrata, aí nós não usamos. Enquanto que sem a oração, por exemplo, não há missão. Sem oração a gente não sobrevive. A oração, por exemplo, é uma arma que nós temos, irmãos. Amém? É uma dessas armas que aqui a palavra nos fala. E eu me lembro, eu estava em Mabalane. Mabalane é uma cidade no deserto. Eu sempre falo sobre Mabalane aqui. Lá no interior de Moçambique, já próximo ao Zimbábue, né? Mabalane é uma região muito difícil. Lá não planta nada, né? É seco, é deserto. E quando eu fui a primeira vez a Mabalane, fiquei hospedado na casa de um amigo que é o pastor Shadrach. Nós hoje somos amigos, ele é policial lá.
E o Shadrach, ele fez os contatos para a gente reunir com os irmãos lá para ensinar a palavra. Nunca tinha chegado missionário ali. Então eu falei, Shadrach, convida todos os líderes das seitas heréticas que tem lá, porque antes de chegar o evangelho, Mateus, chegou as seitas heréticas nesses lugares, sabe? A erva daninha sempre chega primeiro. Então você chega com o evangelho, lá já tem os velhos apóstolos, que só o nome que é velhos apóstolos, mas na verdade é que eles adoram os idosos que já morreram. Eles adoram, não é Jesus, é os anciãos. Então, irmãos, nós conseguimos reunir num dia, pela manhã, às 9 da manhã, os líderes e pessoas, obreiros daquelas seitas heréticas que tem ali, e os irmãos que a gente tem ali, para ensinar a palavra de Deus. E aí, quando você entra nessa guerra, pode ter certeza, quando a igreja se levanta para ensinar a palavra de Deus, para ensinar a verdade, para ensinar essa palavra, o inferno se levanta. Se é mentira que foi ensinado, se é engano, se é outra coisa, se é religião, o diabo bate palma. Mas não fala de guerra espiritual, não. Não fala que o diabo é real e está atuando no mundo hoje, não, porque vai ter problema. Porque o diabo não quer isso. Então, naquele contexto ali, os que nós estávamos, antes de começar a reunião, os curandeiros e líderes de terreiro ali de Mabalane se reuniram todos contra mim. E eles botaram os batuques lá, mais ou menos a distância, como daqui naquela porta lá. E eles começaram a bater, a rufar os tambores. E batiam, mas com vontade mesmo, para ninguém ouvir o que eu ia falar lá dentro. E o local onde a gente estava era um local sem janela, não tinha acústica nenhuma. Todo o som deles ia tudo para dentro, não podia ouvir minha voz. Aí eu disse, irmãos, vamos ficar em pé. Aí pedi todo mundo para levantar. Eu disse, nós vamos orar aqui agora e vamos neutralizar esse ambiente. A partir desse momento, nenhum som de fora vai entrar aqui dentro. Isso é atitude de fé, amém, amém? Como que você vai fazer o som não entrar no lugar? É só porque você sabe que nós temos uma armadura e um Deus que é poderoso. E aí nós oramos, dissemos, a partir desse momento esse lugar está blindado. Irmãos, quando nós falamos isso, parou tudo. Silêncio. Silêncio total. E por 2 horas eu ensinei a palavra de Deus naquele lugar. Pessoas tomaram posição, pessoas se convertendo. E aí o Shadrach, eu via que ele, como ele é policial, estava sempre atento, ele ia lá fora e voltava, ia lá fora e voltava. Aí eu chamei ele e disse, Shadrach, o que aconteceu? Foram embora? Ele disse, não, missionário, estão todos lá tocando do mesmo jeito, mas o som não passa para dentro. Quando ele ia para o lado de fora, barulho, entrava para dentro, silêncio. Deus blindou aquele lugar, irmãos. Isso é a ação das armas espirituais que Deus nos deu. Então, deixa eu dizer para você, não subestime quando Paulo está falando das armas espirituais que estão à nossa disposição. E aí ele vai narrando, por exemplo, essas armas. Ele primeiro fala da verdade, cinturão da verdade, que é a firmeza contra as mentiras, contra o engano. Isso aqui, irmãos, é fundamental no tempo que nós estamos vivendo, porque o mundo hoje não acredita em verdade. A verdade é o que alguém disse que é verdade. O mundo está vivendo de narrativas que são criadas muitas vezes por situações ou sistemas humanos ou por estruturas malignas que criam fortalezas que são ensinadas às pessoas, ao seu filho lá na escola, onde ele absorve ideologias humanas malignas, onde ele absorve ideias que ele não aprendeu na igreja. Ele vinha à igreja, mas lá ele aprendeu outra coisa, porque o diabo está tratando de impregnar a mente das pessoas com falsas verdades. Alguém disse que o diabo fala mais mentira quando ele fala meia verdade do que quando ele não fala mentira. Ele fala uma meia verdade. E a meia verdade não é a verdade.
E a palavra de Deus diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então hoje nós temos uma única verdade a ser ensinada para o mundo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. As pessoas precisam ouvir o Evangelho, aprender o Evangelho, saber quem é Jesus, por que nós estamos aqui. Essa verdade. E aí ele fala da couraça da justiça, que protege o coração dos ataques, da preparação do Evangelho da paz, para que a gente possa estar com os pés prontos para avançar, o escudo da fé que apaga os dardos inflamados, a salvação, o capacete que protege a mente, a palavra de Deus que a espada é eficaz. Então, ele está usando exemplos naturais para falar de princípios espirituais. Então, não imagine essa armadura aqui como a armadura de um soldado. Essa armadura aqui, ela é... Alguém que veste esta armadura aqui se torna invencível. Vamos falar isso junto? Quem veste a armadura de Deus se torna invencível. Ninguém pode tocar em você. Amém, amados? Paulo está falando de uma armadura, porque por que nós precisamos dessa armadura? Não é uma pergunta a fazer? Não era melhor a gente ficar protegido no lugar? Falar, não, Senhor, protege a gente, livra a gente dessas coisas. Não, Jesus, ele falou, eu vou expor vocês. Eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sede simples como a pomba, prudentes como a serpente. Eles vão prender vocês. E pensa, numa parte que nós lemos aqui, irmãos, logo no final, tem uma coisa que a gente não presta muita atenção, né? Mas o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios 6, versículo 20, que é o último versículo que nós lemos. O que o apóstolo Paulo diz aí? Pelo qual, vamos lá no versículo 19 e 20. E também por mim, porque ele fala, orando sempre, porque esse capítulo começa no versículo 1 e termina logo aqui no versículo 18, né? Por ali até o versículo 20. Então ele fala, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando e com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado ao abrir a boca a palavra, para que com intrepidez possa fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está literalmente preso aqui. Ele está literalmente preso. E ele diz, estando em prisão, ele diz, eu sou embaixador do reino de Deus em prisões. Ora, um embaixador romano naquela época, uma pessoa que representava o César, o imperador, ou o reino, ele era uma pessoa respeitada, bem recebida em qualquer lugar. Era banheira quente, comida quente, cavalinho pronto, servos ao seu dispor, dinheiro, ouro, prata, riquezas. Era o embaixador do império. Mas Paulo está dizendo, eu sou embaixador, e estou embaixador, e continuo sendo embaixador do reino de Deus, e sou embaixador em prisões. Paulo disse, o lugar que Deus me destacou para ser embaixador do seu reino é dentro da prisão. Em outras palavras, eu não estou embaixador em prisão porque estou preso. Eu estou preso porque eu sou embaixador do reino aqui dentro. Até porque ele só estava preso porque Deus permitiu. E ele diz, orem por mim para que eu tenha a liberdade, não de não estar na cadeia, mas para que eu tenha a liberdade de falar livremente como me convém a verdade. Ou seja, as prisões desse mundo não podem calar a igreja de Jesus. O evangelho de Jesus não pode ser abafado, impedido. A verdade de Jesus precisa ser proclamada de alto e bom som, quer gostem ou não gostem. E então temos que fazer isso com ousadia, com coragem, com fé,
com autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo estando literalmente preso, ele continuava sendo representante de Cristo ali. Ou seja, as circunstâncias físicas de Paulo não anularam a missão espiritual dele. A nossa condição física não anula a nossa autoridade, amém? Talvez você esteja enfrentando problema, passando por dificuldades lá na empresa, no trabalho, relacionamento, seja o que for, mas isso não anula a autoridade espiritual que está sobre você. Então, estando no meio das perseguições, estando no meio das enfermidades, das lutas e dos problemas, você tem uma armadura para se levantar e dizer: eu posso proclamar as verdades eternas aqui desse lugar. Eu posso proclamar as verdades do reino. Isso mostra, sabe, a radicalidade do Evangelho. O Evangelho de Jesus é algo de fato radical. Quando Jesus fala, vocês vão ser perseguidos, né? E Paulo fala, para que eu possa falar livremente. Parece um paradoxo, né? Ele está preso e diz, eu preciso que orem por mim, porque eu preciso falar livremente. Eu não preciso sair da cadeia, eu preciso falar livremente. Eu preciso falar livremente. Porque muitas vezes a cadeia que nos impede não é a circunstância, é a limitação que nós temos por desconhecer o ambiente, por não nos posicionar como representantes do reino de Deus, como filhos de Deus na terra. Mas quando alguém se coloca no seu devido lugar e declara, eu sou filho do meu Pai que está no céu, eu agora pertenço a um reino, então você representa esse reino, você faz jus a isso. Amém? Por isso que nós precisamos entender quem nós somos em Cristo, em que lugar nós estamos. Esse tema aqui é algo que não dá para a gente concluir aqui em pouco tempo, porque são muitos detalhes que a gente poderia estar aqui acrescentando, mas eu estou correndo aqui para você entender o contexto, né? E nós precisamos compreender todo o propósito de Deus para as nossas vidas, os planos que Deus tem, para que nós entendermos qual o plano de Deus, quais os recursos que Ele nos deu, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus nessa terra, sem nos distrairmos. Irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Nós estamos em guerra. E o diabo, ele está acostumado a guerrear contra o povo de Deus desde o começo da criação. Ele sabe, por isso que Deus nos equipa com armas, amém, irmão? Porque o diabo, ele tem estratégias para bombardear você. Esses dias eu estava vendo essa situação, por exemplo, da Venezuela, né? Os navios americanos que estão ali, toda a pressão, né, para fazer ruir aquele sistema maligno de narcotráfico. E aí eu vi do exército americano, uma declaração que eles fizeram, dizendo que as pessoas que vão fazer o regime implodir, ou que vão arrancar o governo daquele lugar, já estão lá dentro. Não é a força de fora faz pressão. Mas tem uma pressão que está lá dentro. Sabe qual pressão? Existe no exército um pilotão de soldados que fazem a guerra psicológica. Tem até o nome, eu vi na camisa escrito, não sei se você já viu, Psychological Warfare. Guerra psicológica, na camiseta dos soldados. Esses soldados se infiltram dentro do país e eles têm todos os satélites ao seu dispor, e então eles começam a bombardear o governo e a população com mensagens via todos os meios de comunicação, dizendo, vai cair agora, é questão de dias, fulano já desistiu, fulano já desertou, confunde todo mundo, põe outdoor, botaram o outdoor dentro da Venezuela, lá escrito, 50 milhões, está lá dentro, colocado por esse povo, que são guerreiros infiltrados, preparados para fazer uma... Agora deixa eu perguntar para você acha que o diabo não sabe fazer essa guerra psicológica? Irmãos, nós somos bombardeados todo dia. E esse é o risco. Existe uma estatística que hoje as pessoas estão passando, no mínimo, 8 horas na internet. 8 horas. Tem um pastor
amigo meu em São Paulo, pastor Mauro, ele fez um desafio lá para os irmãos de ficarem 15 dias sem usar a internet. Jejum de internet. Aí teve um irmão que 3 dias depois deu tremedeira, ele estava tremendo, ele não conseguia nem... Ele deu crise. Como que eu vou ficar sem saber as notícias? 3 dias você consegue fazer isso? As pessoas estão... Porque existe uma guerra, entende? Não, o problema não é a internet. O problema é que o diabo, ele criou canais específicos para entrar dentro da sua mente, da sua casa, e se você não vigiar, daqui a pouco você está ansioso, aflito, inquieto. Onde está Deus nessa situação? Eu não consigo mais nem orar, meu Deus do céu, é tanta pressão. Olha o inimigo aí, né? Enquanto você precisava estar ouvindo a voz de Deus que está dizendo: filho, aquieta o seu coração, eu continuo sendo Deus. A gente canta, vem na igreja e canta que Deus continua sendo Deus, e é uma bênção, mas quando a gente chega em casa e você acessa tanta coisa, é tanta informação, é tanta informação e desinformação que você não sabe nem aonde tem informação mais. É uma confusão, e essa confusão hoje no mundo, ela é maligna. Ela quer provocar o caos, porque Jesus disse assim, olha, o ladrão que ele fala, que é o diabo, nosso adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem outra missão. A missão do diabo é o quê? Matar, roubar e destruir. Agora, o diabo pode matar, roubar e destruir alguém que está vestido com a armadura de Deus? Não. Então, por isso que o outro versículo que nós lemos aqui, que foi 1 Pedro 5:8, né? Que diz o quê? Foi 1 Pedro, né? Que diz assim: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor procurando quem possa tragar. Por isso fala o quê? Ficai sóbrios, atentos, não fiquem distraídos. Tenha percepção do momento que você está vivendo, tenha percepção da realidade que você está vivendo. Perceba o que está acontecendo e não se distraia. Amém? Lá na África a gente ouve muitas histórias. Por Mabalane, lá tem leões, né? E hiena, aquelas coisas todas. Aí, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão. Ele não é o leão de Judá, mas ele brama como leão. E a ferocidade do leão é exatamente para te botar medo. Você sabe que uma das táticas de guerra, né, é fazer o inimigo ter medo. Eu lembro lá na Escócia, uma vez eu participei de uma demonstração aérea em Fife, do poderio bélico, né, britânico. Aí, durante a demonstração, teve um momento que a pessoa, o locutor falando, eles iam apresentar, ia passar por lá, tinha vários caças que passavam ali em voo rasante, ia passar um bombardeio lá, um bombardeiro super poderoso. Gente, o barulho daquele negócio é a coisa mais terrível de se ouvir. Só o barulho, a intimidação. Aí o locutor disse assim: agora, se preparem, senhoras e senhores, tenham medo, muito medo, porque esse avião foi feito para meter medo mesmo nos inimigos. E quando aquele negócio explodiu, irmãos, passando em voo rasante, e ele fazia piruetas de todo tipo, o barulho parecia que tremia o lugar. Era um negócio louco. E o diabo, ele é bom para fazer barulho. Ele vai tentar fazer você ter medo. E é nesse momento que você precisa saber quem é você em Deus. Quem nós somos em Deus. Amém? Para você se levantar na força do Senhor. E o diabo também, ele muitas vezes vai usar distração. Ele vai usar elementos. Por exemplo, lá eu estava ouvindo uma história de leões lá em Mabalane. Um africano estava contando como que as hienas tomam a caça do leão, já viu? As hienas conseguem tomar a comida do leão, só que o leão é muito mais forte do que a hiena. As hienas não caçam, eles não são bons caçadores. Os leões caçam, e leão só come carne fresca. Então ele vai lá, pegou a caça, estão lá preparados para fazer a sua refeição, chegam as hienas, como quem não quer nada. E elas começam a rodar em círculo em volta, tentando pegar a carne. O leão entende que a hiena pensa como eles. Então a hiena quer caçar a caça dele, quer tomar a carne. Então eles ficam protegendo a carne. E naquela confusão toda, o que a hiena faz? A hiena que
não é boba nem nada, joga areia na carne. No passar, elas estão jogando areia. E elas sabem que leão não come carne com areia, só carne fresca. Aí elas fazem a bagunça e vão embora. E os leões pensam, agora foram embora, estamos tranquilos, vamos comer. Aí não dão conta de comer porque tem areia na carne. Abandonam a carne e vão caçar outra. Aí as hienas se alimentam. Entendeu? Então o diabo, ele é mestre em disfarce, em tentar confundir. E por isso que nós precisamos, irmãos, nos vestir da couraça do Senhor. Nós precisamos nos vestir dessa armadura de Deus. Nós precisamos nos encher da presença de Deus. E nós precisamos principalmente orar. Você vê que o ponto, várias vezes nesse texto, fala para que você precisa dessa armadura? Quem prestou atenção nesse detalhe? Nós precisamos dessa armadura para permanecer firme. Tendo feito tudo, ou seja, cuidamos da família, ensinamos os filhos, fizemos o que tinha que fazer, permanecemos firmes porque nós estamos guardados. Porque nós guardamos, nós sabemos quem nós somos, temos a fé, o escudo, a verdade, andamos com Deus, falamos com Deus. Eu vi uma declaração esses dias que eu gostei muito, inclusive sobre oração, de um general americano, o general Mike Flynn. Ele disse o seguinte: ora, ele fala, a oração é a arma mais poderosa que o homem conhece. Nós falamos aqui de equipamento de guerra, né, de armas poderosas. Esse general fez essa declaração, ele disse, a oração é a arma mais poderosa que o homem conhece. E eu a vi em primeira mão. Antes de entrar em combate, mesmo aqueles que não eram homens de fé, se calaram e oraram. Olha só. Mesmo, ele viu isso na prática, ele falou, na hora de combate com o exército, mesmo pessoas que não tinham fé, não iam à igreja, eles se calaram e eles oraram. E ele fala por quê? Porque todos sabíamos da realidade, poderíamos não voltar para casa. E nesses momentos de silêncio, a oração nos ancora, nos dava força e lembrava-nos daquilo pelo qual estávamos lutando. A oração fazia lembrar que nós temos um motivo, estamos defendendo uma pátria. Então vamos orar pela nossa pátria. Então vamos pedir a Deus. Por isso, quando a gente estava na Escócia, eu gostava muito de distribuir um livreto que a gente tinha lá, que é Try and Prayer. Try and Prayer. Experimente orar. Esse livrinho foi feito para ateus, porque os ateus não oram. Ou pelo menos as pessoas acham que eles não oram. Então ele ajudava o ateu a fazer a oração. E eu até contei aqui que eu estava com um chefe de uma obra lá, quando eu estava trabalhando, e nós saímos para comprar uma ferramenta, ele me fez uma pergunta. Você saiu do Brasil para vir para cá, deixou aquele lugar de sol, ele é escocês, né? Sol, aquele lugar bonito, praias, calor, e veio parar nesse lugar e estava gelado, tinha muito gelo, eu estava com a mão até encolhida de tanto frio daqueles dias. Ele falou, você veio parar aqui, você é fugitivo da polícia? Eu falei, não, eu não sou fugitivo da polícia, eu sou missionário. Aqui a gente vai, aí comecei a conversar com ele, e perguntei, você já foi à igreja alguma vez? Ele falou, não, nunca fui, eu sou ateu. Aí eu disse para ele, deve ser terrível ser ateu, porque se você não acredita que tem uma luz no fim do túnel, como é que a vida... Não faz sentido. Por exemplo, você corre para lá e para cá, fazendo tudo que você faz, ele liderava 70 obras. Que sentido tem isso se não tem Deus? Aí ele olhou para mim e falou, e a minha vida virou uma desgraça. Estou cansado. E começou a contar os problemas para mim. Eu falei, olha, tem duas coisas que você pode fazer que vai mudar a sua vida para sempre. Se você fizer, sua vida vai mudar. Aí ele perguntou, que coisa? Eu falei, a primeira delas, você precisa começar a orar. Aí ele disse, eu acabei de dizer para você que eu sou ateu, eu não oro. Eu falei, você está enganado. Os ateus também oram. É que você ainda não aprendeu a fazer a oração do ateu. Eu posso te ensinar a fazer essa oração e você vai ver o que vai mudar a sua vida. Aí ele quis saber como que é a oração do ateu. Eu falei, quando você chegar na sua casa, você vai entrar no seu quarto,
fecha a porta, dobra o seu joelho e você vai conversar com o Deus que você não acredita. Você não crê em Deus, então é muito importante você, como ateu, ser muito sincero. Sinceridade é importante, não é? Então seja sincero. Você vai dizer para ele, você vai falar: Deus, eu definitivamente não acredito que você exista, não creio em você. Mas, se porventura você existir, fala comigo. Porque eu falei, meu amigo, foi a minha experiência. Eu orei a Deus e Deus falou comigo. Então, se ele falou comigo, ele vai falar com você também. Então, você vai só fazer essa oração. No final do dia, vai acontecer duas coisas. Se Deus não falar com você, você vai ter certeza que você está certo, que Deus não existe. Mas, por outro lado, se ele falar com você, você vai fazer a maior descoberta da sua vida. Deus existe, você só não tinha consciência, não sabia. Aí ele olhou para mim e falou: e não tem contraindicação? Eu falei: nenhuma, você só tem que fazer isso. Aí ele interessou e perguntou: qual é a outra coisa? Eu falei: a outra coisa, você precisa ler a Bíblia, a palavra de Deus. Nunca tinha visto uma Bíblia. Aí ele pegou e falou comigo assim, até um amigo meu uma vez falou que tinha esse livro. Vou comprar esse livro e vou começar a ler. Vou fazer isso que você falou. Falei: ótimo. No outro dia eu encontrei ele na obra, andando de um lado para o outro. Aí ele chegou para mim e disse: olha, sabe aquelas coisas espirituais que você me falou ontem? Eu falei: sim. Eu cheguei em casa ontem e contei aquilo tudo para minha esposa. Sabe o que ela falou para mim? Compra essa Bíblia que eu vou ler com você. Hoje eu vou comprar a Bíblia. Aí, claro, eu fui depois do trabalho, comprei a Bíblia, liguei para ele. Falei: não precisa comprar não, que eu vou te dar uma de presente. E com a Bíblia eu dava e dei para ele o livrinho, Experimente Orar. E nesse livrinho ensina exatamente o ateu a orar. Então você vai orar como? Deus, eu não acredito em você, mas se você existe, então fala comigo. E o livrinho conta os testemunhos de muitos ateus que falaram com Deus e ouviram, porque Deus escuta a oração do ateu. O Thomas, que trabalhava comigo lá na obra, na construção, e aquele rapaz que eu puxei ele lá na hora do acidente, um dia ele sofreu um acidente, machucou a coluna, e aí ele estava indo embora. E ele não me deixava falar de Jesus para ele. Ele não aceitava. Eu ia falar para ele e ele dizia: não acredito nessas coisas, não fala disso para mim. Eu não sou religioso, sou ateu. Aí naquele dia que ele machucou, e ele pediu para me avisar que ele estava indo embora, eu disse: Thomas, eu gostaria de fazer uma oração por você, porque eu creio que Deus pode curar você. Aí ele olhou para mim e falou assim, ele viu que eu fui sincero com ele. Ele disse: se você quiser fazer uma tentativa. Eu falei: claro, só uma tentativa então. Ok. Aí tinha um lugar lá na obra, né? Pedi para ele sentar lá, coloquei as mãos nos pés dele. Falei: Thomas, em nome de Jesus, seja curado agora. Aí o Thomas levantou, olhou para mim e perguntou: como foi que você fez isso? Eu falei: não, eu não faço essas coisas. Mas o Deus que você não acredita que existe, acabou de curar você. Olha que coisa interessante. Daí a pouco ele estava no telefone, quase 40, 50 minutos lá falando com uma pessoa na Lituânia, em russo, aliás, que a avó dele era russa. Daí ele veio falar comigo e disse: olha, eu estava contando para minha avó, falando que um brasileiro, amigo meu, rezou aqui, eu fui curado. Aí eu perguntei: o que sua avó falou? Ela falou: era isso, é isso que ela falava para mim, desde que eu era criança. Aí eu fiquei sabendo que ela orava pelo Thomas. Ela era cristã, mas o neto não cria em Deus. E ele ligou para ela para dizer: é verdade o que a senhora falou. É verdade, aconteceu. Eu lembro o dia que eu sentei na casa do Thomas, quando eu voltei na Escócia, um tempo depois, liguei para ele e disse: olha, eu estou precisando conversar com você, eu vim aqui conversar, mas nunca tinha falado com a esposa dele, que também não cria em Deus. Aí eu fui com a Neusilene, até sentamos lá na casa desse casal, aí já tinham 2 filhos, né? E eu disse: olha, eu vim todo esse caminho aqui, a Aline, que era a esposa dele, para falar para você sobre um tema
Você vai talvez achar que é loucura, pode me chamar de doido, mas eu vim aqui para falar de Deus. Aí ela olhou para mim e disse assim: quando você usa essa palavra Deus, o que é que você quer dizer com isso? Eu disse: quando eu estou usando a palavra Deus, eu não estou me referindo ao Deus do islamismo, budismo, confucionismo, cristianismo, de religião. Não é o Deus da religião. Eu estou falando do Deus que criou o céu e a terra, fez todas as coisas. Se você não quiser chamar ele de Deus, eu costumo chamar ele de pai, porque ele é meu pai. Eu gosto de chamar ele de pai. Aí ela disse para mim assim: eu costumo acreditar que tem alguém que criou todas as coisas realmente. Mas as religiões não sabem nada sobre ele. Estão todo mundo enganado sobre ele. E toda noite, quando eu vou deitar, eu converso com ele. Eu descobri que ela falava com o Criador do céu e da terra. Ela conhecia Deus. Ela só não conhecia o Deus da religião. Olha que coisa interessante. Porque Deus se revela através da própria natureza. Deus revela as suas verdades. Amém, queridos? O homem tem dentro dele alguma coisa que sinaliza a existência de Deus, de maneira que mesmo o homem ateu, ele não tem convicções, ele não tem certeza, ele tem dúvidas. O ateu só é ateu porque ele não sabe. Ele só é ateu porque ele não é à toa, ele não sabe. Ele não tem conhecimento das verdades eternas, ele não teve a revelação. Mas eu e você, se tivermos a revelação de quem é Deus, nós podemos ser a expressão de Cristo na terra. Aí eu quero complementar e concluir dizendo aqui, porque o tema é muito amplo, mas eu quero dizer uma coisa. Quando a gente fala dessa guerra, é muito comum a gente pensar então que nós vamos viver agora só fazendo guerra. Então agora nós vamos ficar, né? O texto que nós lemos começa falando de relacionamento e depois vai para a área da guerra. As guerras que nós travamos da nossa defesa, as nossas armaduras. Mas essas armaduras, elas estão desenhadas, preste atenção nisso que eu vou falar, isso é muito importante. Elas estão desenhadas não para blindar você, mas para expor você. A armadura de Deus nos viabiliza. Por exemplo, por que o bombeiro entra no meio do fogo usando aquela vestimenta, que não é uma armadura, né? Para fogo. Porque ele está vestido com a roupa apropriada para entrar e combater o fogo. Eu lembro em obras, lá uma vez, perguntaram assim, na área de segurança, né? Para que é o extintor de incêndio? E eu respondi, para apagar o fogo. Para que é o extintor de incêndio? Quem sabe? Apagar o fogo. Aí o técnico me perguntou, então, para você é para apagar o fogo. Se pegar fogo aqui no prédio, o que você vai fazer? Falei, eu preciso estar sabendo qual extintor é para quê, para eu pegar o extintor e apagar o fogo. Ele disse, não, o extintor não é para apagar fogo. Porque, primeiro, você não é corpo de bombeiro. Você não apaga fogo. Esse extintor que está aqui é para salvar a sua vida. É para você abrir rota de fuga. Pegou fogo, o prédio queima. Eles constroem outro. Se você morrer, ninguém vai fazer outro. Não vão trazer você de volta. Então você escapa do fogo. E esses extintores é para te dar rota de fuga. Quando vier o corpo de bombeiro, eles vão apagar o fogo, porque eles sabem como apagar o fogo. Vocês estão entendendo? E muitas vezes, irmãos, a gente tem as armas espirituais, mas queremos usar para as coisas erradas ou para as finalidades erradas. E as armas espirituais, elas são para nos dar capacidade de fazer a vontade de Deus na terra. De obedecer aquilo que Jesus nos mandou fazer, de fazer discípulos, ensinando, pregando, curando o enfermo. Amém? Orando pelos enfermos, abençoando as pessoas. Glória a Deus. Essa semana eu estou indo para o Rio Grande do Sul, terça-feira, né? Vou ficar lá até outra semana. E eu estava orando, outro dia eu tive um sonho, o Senhor me mostrou um desvio que ia ter na rota, né? E aparentemente, eu não entendi na hora, depois que eu fui entender, um lugar que eu vou estar indo, que eu não tinha planejado ir, eu vou estar indo lá na região dos Pampas Gaúchos, depois de Pelotas, né?
visitar uma congregação, uma igreja, preste atenção nisso, uma igreja. No meio do campo, o pastor é camponês, criador de ovelhas. E aquela igreja nasceu ali. E aqueles irmãos estão orando pelos povos não alcançados, orando pela África. E eu tenho falado com eles. E eles têm se despertado, amando a obra de Deus. Então eu quero ir lá encorajar aqueles irmãos. Lá no meio da roça. Nós vamos fazer também uma conferência missionária em São Leopoldo, depois, fim da semana. Visitar algumas viúvas, alguns irmãos, mas são tantas coisas. Tudo isso faz parte porque a igreja é um corpo. Nós somos o corpo de Cristo, amém? Quando nós estamos falando aqui, Paulo está falando orando uns pelos outros, encorajando-nos uns aos outros com palavra, orando uns pelos outros. Irmãos, presta atenção, nós precisamos orar uns pelos outros. Orar, você viu o que Paulo fala, olha, orando em todo tempo. Olha, presta atenção nisso, a igreja orando em todo tempo, com clamor, perseverando, mantendo a fé, essa guerra sendo travada. Aí, para quê? Qual a conclusão disso? Para que, ele fala, por mim, para que também eu, que está lá na ponta, fazendo a obra, o missionário, aquele que está lá na ponta, vai receber o fruto da oração da igreja, da guerra que a igreja está travando, viabilizando a libertação de pessoas lá. Porque não se faz a obra de Deus sozinho, é um corpo, é a igreja conectada, Cristo, cabeça da igreja, conduzindo esse corpo à vitória na terra. Então, passo a passo, nós vamos avançando, não é lobo solitário, não é indivíduos, não é uma pessoa, é o corpo, é a igreja em ação. Eu, pessoalmente, irmãos, tenho tomado cuidado de orar por irmãos. Muitas vezes pela madrugada, todo dia eu recebo pedido de oração de pessoas de muitos lugares. Sabe por quê? Porque eu comecei a orar por pessoas e dizer, estou orando por você e sua família. Então aquelas pessoas às vezes escrevem, olha, você é a única pessoa que ora pela minha família, você poderia orar por isso? Porque ficaram sabendo que alguém decidiu orar por eles, vocês estão entendendo? Nós precisamos fazer as pessoas saberem que você está abrindo o seu coração para abençoar através da oração. Abençoe as pessoas pela oração. Ore pelo seu vizinho, faz ele saber que você está orando por ele. Lá no prédio, eu sou o subsíndico lá, né? E o síndico do prédio, ele é afastado há muito tempo do Senhor. Ele, um tempo atrás, eu orei por ele lá, e ele foi muito abençoado. Aí outro dia, eu passando na recepção, uma moça que trabalha lá perguntou assim, é verdade que você é pastor, missionário? Eu falei, é. Ela falou assim, você ora pelas pessoas? Eu falei, oro pelas pessoas. Ah, pois é, porque o síndico falou que você orou por ele, ele se sentiu bem. Você poderia orar por mim também? Sabe, se a igreja, preste atenção, a igreja primitiva, depois leia o capítulo 2 de Atos. Capítulo 2 de Atos falam que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, estavam todos juntos, partiam o pão de casa em casa, e não é da ceia em si, mas partir o pão, porque havia muita dificuldade, então havia falta, havia pessoas que precisavam partir o pão, os irmãos iam na casa do outro para partir o pão, para ter comunhão, perseveravam na doutrina, e a doutrina aqui não é doutrina, é nos ensinamentos dos apóstolos, no ensinamento da palavra de Deus. Eles queriam saber o que a palavra dizia, como pôr isso em prática, de uma maneira simples, em prática, de uma maneira prática. E então, olha o que aconteceu com a igreja primitiva. Ao fazer isso, ao viver essas verdades eternas aqui de maneira prática e amando as pessoas, mesmo seguindo as orientações de Jesus, que diz, ore pelos que te perseguem, ame os seus inimigos. Então, se alguém se tornou perseguidor da igreja, não é o meu inimigo, eu vou orar por ele. Se alguém está me perseguindo, eu vou orar, porque eu amo os meus perseguidores, porque Jesus me amou primeiro, e a minha natureza agora é outra, eu tenho a natureza de Cristo. E se você olhar essa armadura aqui, irmãos, essa armadura, se quer resumir toda essa armadura espiritual aqui, tudo isso aqui significa uma coisa só, nos vestir de Cristo, revestir de Cristo. Jesus é tudo. Então eu ando com Cristo, Ele é a minha couraça, Ele é o meu escudo, a minha fortaleza, a minha salvação, a verdade.
É Jesus vivendo em nós. Então eu vou traduzir isso para a comunidade, eu vou traduzir isso para as pessoas, eu vou abençoar as pessoas em volta, eu vou liberar a bênção de Deus na vida das pessoas, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! E o mundo e o rugir do leão não me assusta mais, e a braveza do mar não me assusta, porque agora, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. A gente não cantava? Cristo está nesse barco. Aleluia. Aleluia. Nós estamos guardados, protegidos, debaixo dessa nuvem de proteção do Senhor. Precisamos ter, irmãos, essa consciência do que Cristo fez por nós. Ele morreu na cruz. Quando fala aqui do calçar os pés na preparação do Evangelho, os pés aqui, se você anda descalço, você não machuca o pé. Quando o Evangelho se torna o seu calçado, significa que você vai andar sobre pedregulhos, sobre espinhos, e nada vai tocar você, porque os seus pés estão guardados com uma verdade de que agora há uma aliança entre Deus e você, porque Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou, e não só que ele morreu, mas a Bíblia diz, Paulo fala, nós fomos crucificados com Cristo, e depois, quando ele desceu ao sepulcro, também nós estávamos ali, mas quando ele ressuscitou, ressuscitamos também juntamente com ele, estamos assentados nos lugares celestiais. Uma das histórias, vou encerrar aqui agora, mas uma das histórias muito lindas que eu já ouvi da Bíblia, que eu acho muito bonita, e eu vi a tradução dela que me tocou muito, a história daquela mulher que foi pega em flagrante adultério, que levaram perante Jesus. Daquela mulher, eles arrastaram ela pelo cabelo, ela seria apedrejada. E aqueles homens religiosos daquela época pensaram assim, vamos levar ela diante do mestre para ver o que ele diz. Vamos provar ele. Ver o que ele diz dessa pecadora. E levaram ela, a mulher, até Jesus. E aí eu estava ouvindo uma música espontânea da Misty Edwards, que ela canta sobre esta mulher, a história da meretriz. E ela narra a história falando com o som da música, né? O CD quase toda essa história, mas ela narra assim. E eu estava, era como se a mulher estivesse dizendo, eu estava ali sendo arrastada pela rua, tinha muitos sonhos, tantos sonhos que eu tinha, agora é tarde demais, eu sou culpada mesmo, eu cometi erros. E eles arrastando ela, e ela se perguntava quanto tempo demora para uma mulher como eu ser apedrejada, porque ela queria que aquele negócio acabasse logo, porque era um vexame, uma tristeza. E eles arrastaram ela até os pés de Jesus. E na música, enquanto a Misty estava cantando, ela teve uma clareza, uma visão espiritual daquele momento, e de repente ela diz assim, essa mulher é a história de todos nós. Todos nós, meretrizes e pecadores, nenhum de nós éramos dignos aos pés do Mestre. E o único que poderia nos salvar é Ele. E aí na música, aquela mulher diz que ela começa a falar, né? E ela olha de repente para aqueles pés. E de repente ela olha e ela tem uma visão e ela vê um grande trono branco. E o Pai assentado no trono. E o Filho ao seu lado. E ela está agora diante do trono, sendo acusada pelo acusador. E o diabo andava de um lado para o outro, diante do trono, e dizendo, ela é culpada, culpada. E ela dizia para si mesma, sim, eu sou culpada, eu pequei. E ela pensou, tanta beleza que eu estou vendo aqui nesse lugar, se eu pelo menos soubesse que isso existia, mas eu nunca pensei que isso existia, agora é tarde demais, não deu mais tempo, o que fazer? E na mão daquele que estava sentado no trono tinha uma taça, com a ira de Deus contra o pecado daquela mulher. E aquela mulher estava ali, ajoelhada, com cabeça baixa, não conseguia levantar o seu rosto, diante daquele trono, daquela glória toda, e de repente, aquele que estava ao lado do trono, Jesus, se levanta e vem até onde ela está, coloca a mão
no ombro dela e diz: Pai, essa aqui é minha. Tudo que é meu eu quero que seja dela. E tudo que é dela é meu. E Jesus sai até daquele lugar, vai até onde está o Pai e pega aquela taça, aquele cálice da vingança contra o pecado. E Jesus então toma aquele... E quando ela vê que ele vai fazer isso, ela é tomada de ímpeto, né? Na visão ela pensa, ela diz: eu não poderia fazer isso, porque ele fez isso. Eu que tinha que beber, eu sou culpada, eu e você somos culpados, amém, irmã? Nós somos os pecadores, nós é que tínhamos que tomar o cálice da ira, da cruz. Mas ele fez isso em nosso lugar. E ela dizia: todo esse sangue, tudo isso, e eu é que sou culpado. Enquanto ela estava ali, triste por aquele acontecimento todo, aquele que morreu e ressuscitou, Jesus, estava do lado dela e disse: levante-se, amada minha, porque vai haver um casamento. É o casamento da igreja com o Filho de Deus. Esse somos nós. Essa é a vitória que foi conquistada por nós na cruz. E nós estamos falando aqui de armadura, isso aqui é só detalhe. Nós conquistamos, o Cristo conquistou por nós a vida eterna, a salvação eterna, a verdade eterna. Então, irmãos, se você entender tudo que foi feito por mim e por você, todo o sacrifício de Cristo e toda a entrega e a ressurreição de Jesus, nós nunca mais vamos ser os mesmos. Vamos ficar em pé. As nossas dificuldades é porque nós temos medo, é porque nós temos inseguranças, porque às vezes nós não compreendemos corretamente todas as coisas, às vezes para nós as coisas estão meio que ofuscas, porque nós não estamos vendo por causa de ser temas espirituais, mas o espiritual é mais real do que aquilo que você consegue ver. A vida espiritual, o que Jesus conquistou por nós na cruz, é mais visível, mais palpável do que você pode se ver ou ver o seu irmão aqui hoje. É que nós entendemos errado. Se os seus olhos espirituais forem abertos, se você conseguir ver esse mundo espiritual, você vai entender tudo que Jesus fez por você. Feche os seus olhos. Senhor, abre os nossos olhos nesta manhã. Abre os nossos olhos para que vejamos. Abra a nossa visão espiritual para compreender que os nossos pecados já não fazem mais separação entre nós e o nosso Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e toda a iniquidade é desfeita e a culpa é lançada por terra, porque agora o nosso pecado não nos separa de Deus, porque o Senhor Jesus é a ponte que nos conecta ao coração do nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor está revelando vida neste lugar. As inquietações vão ficando por terra agora, Senhor. Toda a nossa distração, todo o nosso medo, toda a nossa apatia, desânimo, cansaço, que caia por terra hoje. Que nós nos levantemos como igreja para viver as verdades eternas, Senhor. Para vivermos essa semana, os dias que se seguem, na autoridade que foi liberada. Como o Senhor disse, todo o poder e toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer as coisas que eu tenho mandado e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, faça isso, porque todo o poder e autoridade já foi liberado. A autoridade está na igreja, através da igreja, por Jesus Cristo. Senhor, que essa semana seja uma semana de revelação. Uma semana de visitação. Revela-nos, Senhor, fala com os meus irmãos de maneira sobrenatural, poderosa, Senhor, em nome de Jesus Cristo.